Oi, turma, do livro Perturbações Espirituais de Valdo Franco com Manuel Filomena Miranda, no capítulo 1, Intercessão Providencial. O céu estava recamado de estrelas lucilantes, como lanternas mágicas que dilatavam a claridade pelo cimbório azul turquesa. Leve brisa acariciava o arvoredo e conduzia delicado perfume de azaleias brancas com bordas de luz. Aves de plumagem incomum voavam sobre os jardins que adornavam o centro de comunicações da nossa esfera de ação. A pouco e pouco começaram a chegar os convidados para a efeméride anunciada com antecedência. Fôramos informados que nobre mensageira de instância superior viria comunicar-se conosco, obedecendo a uma programação adrede organizada para socorrer algumas instituições espíritas terrenas seriamente sitiadas por tenebrosa organização do mal. Labores antes realizados com abnegação agora sofriam sórdida perseguição de inimigos do progresso, já desencarnados, que se comprazem em semear intranquilidade entre as criaturas, em perversa conspiração contra a ordem de desenvolvimento moral. Especialmente convidados Dr. José Carneiro de Campos, eminente médico dedicado ao humanitarismo, que no orbe se destacara pela cultura, retidão de caráter e sacerdócio invulgar da medicina ao lado de outros servidores do bem. Igualmente, nós outros deveríamos fazer parte de um grupo de atendimento aos corações aflitos, aprisionados nas malhas asfixiantes da rude sandice. Às 20 horas a sala encontrava-se repleta, tendo nosso respeitável administrador. Ovídio no palco, onde se destacava a mesa florida, ornamentada com esmero. Nesse momento, adentrou-se a ilustre visitante, cercada por carinhoso grupo de espíritos iluminados que a acolitavam com respeito e admiração, bem como com os recepcionistas destacados para conduzi-los ao palco. Recebidos com especial carinho pelo nosso diretor, foram encaminhados a lugares especialmente reservados, sendo a gloriosa visitante levada a um assento de destaque entre os responsáveis pela comunidade espiritual. Claridade diáfana dominava o imenso recinto que tinha o teto transparente, através do qual podíamos ver a noite exuberante e rica de astros faiscantes. O mestre de cerimônias assomou ao tablado e um grupo de crianças começou a cantar o Adeste Fidelis, também chamado hino português, composto por Dom João IV, convidando todos os fiéis ao Evangelho a permanecerem de pé. Nosso administrador levantou-se como todos os presentes e logo após orou com sentida emoção, enquanto a psicosfera ambiental ficou saturada de energias que se materializavam como suave orvalho perfumado que a todos nos impregnou. De imediato apresentou a venerável senhora desencarnada, cuja aura refugia em tonalidades diamantinas, demonstrando o seu estágio evolutivo. Referiu-se ao irmão Ovídio que se tratava de servidora cristã, desde há muitos séculos, mas que durante a existência do Santo de Assis sacrificara-se na ordem das Clarissas, a fim de manter a pulcritude dos seus ensinamentos, preservando os votos de caridade, de pobreza, de humildade, de entrega total a Jesus e de virgindade. Sem os encômios constrangedores muito comuns na convivência terrena, a biografia era destituída dos elogios dispensáveis, sendo fiel à estatura moral da abençoada entidade. Ao silenciar, a visitante ergueu-se e, com um leve sorriso no rosto angelical, saudou-nos com simplicidade, dizendo: a paz de Jesus esteja convosco. Venho em nome do amor não amado rogar-vos ajuda para a comunidade cristã espírita
que neste momento experimenta severos testemunhos. O amor de Jesus em todas as épocas da humanidade sempre tem provocado a ira dos adversários da verdade, que o temem, investindo com ferocidade contra os seus vexalários, na ilusão de que, ao destruírem os seus corpos, aniquilam os seus ideais libertadores. Não ignoramos que as forças do mal, ensandecidas e furiosas ante o crescimento dos adeptos do Consolador, que vêm recuperar os espíritos enfermos, desertores e extraviados a fim de trazê-los de volta ao Cordeiro de Deus, sentem-se ameaçadas e, após reorganizações bem urdidas, atacam-nos com inclemência, tanto de forma sutil como em enfrentamentos dolorosos. Utilizando-se da debilidade moral de muitos conversos que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do Espiritismo, deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, perturbadores e hostes doutrinários, de modo a criarem situações embaraçosas de difícil solução pelos arrastamentos de outros invigilantes que a ação maléfica proporciona. A intriga e a infâmia, armas mortíferas e de grande alcance, são utilizadas para manchar os companheiros, lançá-los uns contra os outros com desgastes de energia e de tempo malbaratados inutilmente. Embora pregando a tolerância, não a praticam, antes mantêm justificáveis ressentimentos, filhos do orgulho em predomínio da presunção doentia. Alguém se identifica? Por mais se exonere a necessidade da prática do perdão, da gentileza, da caridade no trato com todos, comportam-se armados e muito sensíveis a qualquer palavra de admoestação, que interpretam conforme sua doentia situação, de modo a abrir feridas nos sentimentos debilitados. Atormentados pelas paixões servis, transformam os núcleos espíritas que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento dos sofredores, a santuário de comunhão com o mundo espiritual superior, em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio por prazer e de lancharias comuns. Lentamente substitui-se a serenidade da mensagem por anedotário, chulo e vulgar de duplo sentido, o que deixa doridas frustrações naqueles que os buscam amargurados, sofridos, com o coração ferido e a mente atormentada. Se não bastasse essa conduta reprochável, o desrespeito aumenta e a desconsideração pelos humildes faz natural comportamento, sem qualquer atitude de compreensão e misericórdia para os filhos do Calvário, que o Mestre confiou para que cuidássemos. Derrapa-se em relacionamentos de ocasião que terminam em rupturas abruptas com mágoas e afastamentos das atividades, olvidados do altíssimo significado da responsabilidade abraçada dos compromissos firmados. Eu vou riscar o livro inteiro aqui. Fez silêncio oportuno, como se o auditório cativado guardasse as palavras e as reflexões e se permitisse impregnar pelo conteúdo da mensagem. Com o semblante assinalado por leve melancolia, resultante da análise grave, a veneranda mensageira prosseguiu. Eu vou deixar ela prosseguir amanhã, porque já deu 9 e o texto é bem grande. Vamos comentar até aqui. Amanhã é dia 14. Gente, vamos lá. Isso aqui é muito importante. Por isso que eu vou parar aqui, porque senão a gente vai se perder em tanta informação. Já tem informação pra caramba. Aqui eles estão participando de uma reunião do campo espiritual para entrar num socorro nas casas espíritas. Vocês têm ideia o que é isso? Né? As religiões, elas têm proteção? Vamos começar por aí. Tem proteção? Seja católica, umbandista, candomblé, seja evangélico, seja espírita, tem proteção esses templos? Tem, e muita. Porque sem essa proteção, religião nenhuma ia conseguir ficar em pé por muito tempo. Porque
Nas religiões se prega caridade, todas elas. Nas religiões se prega transformação, todas elas. Nas religiões se prega Cristo como referência, como caminho, como a verdade, como a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Cristo. Todas as religiões falam nessa transformação moral, de forma diferente. E qual é o espírito inferior que quer que a gente evolua? Porque se ele não evolui, a tendência é que queira arrastar a gente para não evoluir também. A tendência é que nós temos inimigos de várias encarnações e que não querem que a gente melhore, porque eles têm um ressentimento, eles têm mágoa, eles têm raiva, têm ódio. Eles não querem que a gente cresça. Para eles se libertar dessa dor que nós causamos, para eles se libertarem dessa maldade, dessa ignorância, eles precisariam ir também para uma religião, eles também precisariam ter uma religiosidade, eles também precisariam querer avançar. Eles não querem. Grande parte que nós temos como inimigos não querem se melhorar. Então, como é que eles se melhoram? Eles vão na religião que você pratica, vai acabar ouvindo as coisas que você ouve, vai ver como você se comporta e vai, através disso, mudar. Né? Tô vendo que aquele cara que a gente bebia junto, eu morri, ele ficou. Ai, que ódio! Por quê? Por que eu morri e ele ficou? Por que ele tem mulher, esposa e tal? Ele bebia comigo, ele também fazia coisa errada. Por que ele tá bem e eu tô aqui do outro lado? Supondo. Você vai numa casa espírita, esse cara vai junto com você. Ele vai ouvir a palestra, ele vai tomar passe, a espiritualidade vai conversar com ele dentro do local reservado na casa espírita. Você entra num tratamento, vão chamar ele, vão falar, irmão, pelo amor de Deus, né? Tá na hora de você se desvincular, tal. Quem sabe, você pode vir ainda nessa encarnação como um filho dessa pessoa, vocês dois fazerem as pazes, quem sabe? Se dê oportunidade. Então vão conversar com ele e tal. Se ele não aceitar, ele vai continuar andando com você. Mesmo que ele não te ataque, ele vai querer atacar quem está em volta. E a casa espírita, como qualquer outra religião, são bombardeadas, mesmo com proteção, são bombardeadas por espíritos obsessores, que não querem aquela casa em pé. Porque aquela casa está te transformando e ele não quer. Ele quer que você se lasca. E como essas casas de religiosidade é o contrário, é para você se melhorar cada vez mais, ele não quer. Ele não consegue te perturbar porque você está tendo uma conduta reta. Ele não consegue te atingir, ele não consegue te intuir as coisas ruins porque você está tendo uma conduta reta devido à sua religião. Então ele vai atacar a sua religião. A casa espírita, então, não que seja melhor do que as outras, nada disso, mas por ter essa comunicação com o plano espiritual, por ter esse elo direto com o plano espiritual dentro da sua religiosidade, que as outras religiões não têm, a casa espírita ela é mais bombardeada à terra. Então, ser médium, como muita gente pensa, eu sou médium, eu converso com a espiritualidade, grande porcaria, gente, a responsabilidade é muito grande, Não existe médium nenhum que não passe por problema sério, inclusive psicológico, psiquiátrico, já viram isso? Porque a gente tem que estar vigilante 24 horas, 48 horas, vai, porque até na hora que tá dormindo ali, você tem que estar vigilante. É muito sério, porque você, quando tem o contato com o plano espiritual, você tem o contato com os do bem e do mal. Quando eu fui desenvolver a psicografia, eu tinha sensações, né? Eu sou espírita sensitiva, então eu tinha sensações, eu não sabia lidar muito com elas, às vezes eu tinha medo, às vezes eu tinha alegria, às vezes eu dava risada à toa, né, porque eu me sentia confortável com algumas energias, outras eu me sentia triste, às vezes dava vontade de chorar do nada. Então, essa questão da gente ter a sensibilidade é muito séria, porque quem encosta, eu sinto a energia daquela pessoa. Se é boa, se é ruim, lógico, eu vou falhar, vou errar, não sou mãe de Ná, né? Então, é lógico que eu vou errar. Mas, e nem mãe de Ná é 100%, viu? Então, só uma brincadeira. Eu não consigo prever nada, não. Só que eu sinto. Então a gente vai lá e faz o trabalho, estuda a mediunidade para saber lidar com isso. E quando a gente aprende a lidar, eu falava com a espiritualidade, eu falava, por favor, não deixa vir espírito endurecido, ignorante, maléfico para perto de mim, porque eu sou medrosa.
Além de tudo, eu sou medrosa. Aí a espiritualidade, com toda a benevolência, não deixava vir espíritos mais pesados para dar comunicação através de mim. Eu sempre fiz aquelas mensagenzinhas mais positivas, né, motivando a pessoa, trazendo algum recadinho mais pessoal, né, de alguém familiar, mas eu não trazia coisas pesadas. Uma única vez eu fiz um trabalho de psicofonia e eu não gostei. A gente perde um pouquinho a sensação do nosso corpo, não é que o espírito entra no nosso corpo, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, não tem como, mas eu perdi um pouco a minha concentração, o meu foco. Parecia, mas não é, né? Dá aquela sensação de que o espírito realmente entrou em mim e ele estava ali usando o meu corpo do jeito que ele queria e sem eu ter o autocontrole. Eu não conseguia controlar a fala daquele espírito. Psicofonia é quando o espírito fala através do nosso corpo. Então, eu não conseguia ter aquele controle. Eu tentei controlar as palavras, ele era um espírito agressivo e eu não gostei. A experiência para mim foi péssima, porque a sensação que eu tive é que eu não tinha o domínio, uma porque eu não tinha muito estudo para isso mesmo, e a outra é que veio um espírito endurecido e eu não queria. Então, quando a gente é usado assim, lógico, eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, se eu pude ajudar bem, né? Mas não me coloquei mais à disposição para esse tipo de trabalho. Tem gente que faz uma boa e consegue realizar um trabalho de excelência. Mas nós que temos essa mediunidade trabalhada numa casa espírita, a gente tem que ser mais vigilante ainda do que qualquer outro. Porque através de nós estamos tirando alguns amigos do caminho de outros que vão buscar ajuda na casa espírita. Então, chega uma pessoa lá, tá carregado de espírito, né, drogado, tal, que anda com aquela pessoa. Nós vamos conversar, nós vamos convencer aqueles espíritos a buscar ajuda, tal. Ali eles falam pra gente que querem ajuda. E até vão. Só que quando a gente sai da casa espírita, você me tirou do lado daquela pessoa que eu quero ficar. Então, ele vai vir atrás de você. Teve uma comunicação, para vocês verem como é que é. Às vezes o inimigo nem é nosso e a gente pega para nós. Uma comunicação que foi dada uma vez na roda mediúnica que eu estava, o espírito virou para o coordenador do nosso trabalho e falou: eu vou te perseguir até o fim, porque você está conseguindo, através do seu grupo, você está conseguindo tirar todos os meus escravos de mim. Ele era, né, um espírito muito inteligente, porém muito ruim. E ele falando: esses que estão aqui comigo são meus escravos e você está tirando um a um de mim. Então eu vou pegar você. E eram escravos que estavam com ele, mas que assombravam aí, né? Que ficavam atormentando a vida de uma pessoa que estava sendo assistida fisicamente, que estava em tratamento com a gente. Então aquela pessoa trazia aqueles espíritos que faziam maldade com ela, que estavam sendo subjugados pelo espírito, né? O capitão ali daquele grupo. Então, o cara lá em cima, ele era esperto demais. Ele era ruim, mas ele era esperto. Então, ele não aceitava nada daquilo que a gente falava. Os outros aceitavam. E como eles aceitavam, eles eram socorridos. E isso, para ele, era péssimo. Ele estava perdendo lá os seus escravos, né? Então, ele chegou no meu coordenador e ameaçou meu coordenador: eu vou te perseguir até os últimos dias seus aqui na Terra, até minguar a tua vida. E eu fiquei apavorada, porque como eu tenho medo, eu fiquei apavorada. Falei: meu Deus do céu, ele vai fazer o quê? E aí ele falou que ia acabar com o nosso grupo, que o nosso grupo não ia render muito, que cada um de nós ia sofrer, porque ele fez um monte de ameaça. Então, eu tenho a experiência e eu posso falar para vocês que acontece. Os espíritos inferiores, eles não querem que a gente ajude pessoas, que a gente tire pessoas das garras deles. E aí eles atacam os grupos, eles atacam as pessoas que trabalham nos grupos mediúnicos, eles atacam a casa espírita. Aqui, eles estão fazendo uma reunião, onde eles vão, pelo que eu entendi, né? Eles estão colocando os problemas que acontecem na casa espírita. Como é que começa, né? A casa é feita para socorrer pessoas, mas elas começam a ser sitiadas por uma organização do mal. Como é que essa organização consegue entrar numa casa espírita? Como é que consegue entrar numa igreja católica? Qual é a porta que foi aberta se tem proteção? A porta são justamente os trabalhadores da casa, gente. A porta que se abre para
espíritos inferiores fincarem raiz são os próprios médiuns, que são seres em evolução. Os médiuns não são pessoas evoluídas, eles não são melhores do que ninguém. São pessoas comuns, mas que têm o sexto sentido aflorado. Uns têm a visão, outros têm a sensibilidade, outros têm a audição. Cada um tem um jeito. A gente tem o sexto sentido aflorado. A gente não é melhor do que ninguém por isso. É a mesma coisa, quem enxerga melhor, quem ouve melhor, os 5 sentidos da carne. Não tem quem tem uma audição melhor, quem tem uma visão melhor, quem tem um tato melhor. O cego, ele tem um tato fenomenal, ele sabe onde está tudo pelo tato, ele não enxerga, mas... Agora nós, os médiuns, a gente tem um sexto sentido, tem uma sensibilidade maior, tem uma visão além do físico. O sexto sentido não faz a gente ser melhor do que ninguém. É uma parte de nós que é um pouquinho mais desenvolvida. E justamente porque é um pouquinho mais desenvolvida, o nosso cuidado tem que ser maior, mais vigilante ainda. E aí ele vai colocando aqui os convidados da reunião, né? Dr. José Carneiro de Campos, o Ovídio, que era o administrador desse local, e uma convidada que já está chegando nessa reunião, que faz parte da Ordem das Clarissas, da época lá de Assis, né? Da época que Francisco de Assis se desenvolveu. Eu não sei se é a irmã Clara, mas faz parte da Ordem das Clarissas. Então, esse espírito de luz é que vai falar à espiritualidade o problema que está ocorrendo para ver se eles ajudam essas casas que estão entrando em sintonia de obsessão. Está pedindo ajuda, ela começa, né, falando que ela está pedindo ajuda às pessoas que estão ali, os espíritos que estão ali, para que vão nos lugares onde está tendo os desequilíbrios espirituais. Explica que começa por intriga e infâmia. Então, algumas casas espíritas, o que acontece? Muitos trabalhadores, muitas pessoas juntas. Quando tem muita pessoa junto, o que acontece? Intriga, né? Eu faço um trabalho com um grupo uma vez por mês. Dou capacitação para uma equipe de 4 pessoas. Pouquíssimas. Mas se deixar, uma fala da outra, uma joga o problema na outra, uma fica descontente com a outra, porque são pessoas. Então, vai ter um momento bom e vai ter aquele momento que eles vão se desentender. E dentro desse desentendimento, se agrava quando? Quando alguém se junta com alguém para falar de um outro alguém. E na casa espírita acontece muito disso. Você viu aquele médium está querendo se aparecer. Você viu aquele médium, ele mais falta do que vem. Você viu aquele outro médium? Nossa, você viu a roupa que ele veio? Quando começam a fazer tipos de perguntas, de colocações referentes a outros na casa espírita, é muito preocupante. Porque a porta que se abre para os obsessores é a maledicência. É fazer intriga. É você fazer a discórdia entre as pessoas. Numa casa que eu estava frequentando, eu faço parte da casa de coração, mas eu não estou mais frequentando fisicamente devido à minha saúde. Eu percebi assim, saiu uma pessoa da casa. Essa pessoa que saiu era uma pessoa querida de alguns médiuns ali. Pela saída dessa pessoa, os outros que gostavam dela passaram a atacar uma outra médium, porque achavam que essa outra médium era responsável pela saída da que era querida. Ora, se eu sou querida num lugar, se eu gosto de fazer meu trabalho, se eu estou ali para trabalhar, eu não vou me importar com o que falam, o que pensam de mim, eu vou ficar naquele lugar, eu vou continuar trabalhando. Eu só não fiquei nessa casa por uma questão de saúde, e tanto é que a porta está aberta para eu voltar. Eu falei para eles, quando eu melhorar de saúde, eu vou enfrentar aquela escada, que o problema lá é a escada. Eu não consigo subir naquela escada, é perigoso eu cair. Mas assim que der, eu vou enfrentar aquela escada e volto para o trabalho, porque eu gostei do lugar. Não me interessa as pessoas, me interessa
o trabalho, eu quero trabalhar. Agora, quem estava lá começou a ter atritos. E ao invés de parar, de não dar corda para os atritos, fez panelinha. Então tem aquelas pessoas que gostam dela. Quando ela saiu, essas pessoas que gostam dela começaram a atacar outra pessoa, que seria o motivo da discórdia dela com o centro, lá dentro do centro. Ou seja, nem ela trabalha mais na casa, a outra que ficou, fica tendo que matar um leão por dia, porque tem os ataques dos próprios médiuns em cima dela. Percebi que os médiuns reparam em roupas, em modos, em falas dos assistidos. Quando os assistidos estão lá no tratamento, fica todo mundo quietinho. O assistido sai, não se comenta coisas que sejam produtivas sobre o assistido. Às vezes comenta assim, você viu o short que ela veio? Você viu? Pela cara dela, o problema é ela. Aqueles julgamentos de ser humano imperfeito para ser humano imperfeito, não aqueles julgamentos produtivos, do tipo assim, eu peguei o problema dela. Eu acho que da próxima vez que ela vier, eu vou conseguir trabalhar esse problema. É diferente, entender? O modo de você falar e agir com o assistido. Aí, a Patrícia que fala pelas tampas, algumas vezes eu chamei a atenção desses médicos. Falei, gente, nós estamos aqui para não julgar, nós estamos aqui para ajudar. Aqui dentro, a pessoa pode ser o que for, mas a gente não pode julgar. Lá fora a gente tem essa mania. Olha que roupa, olha que não sei o que. Eu sou a rainha disso. Se eu vejo uma roupa que não condiz no meio da rua, eu falo, olha lá, mais fácil andar pelada. Eu tenho essa maledicência, infelizmente eu tenho. Não vou ser hipócrita dizer que eu não reparo e que eu não... eu olho e pra mim tanto faz. Não. Tem coisas que me incomodam, principalmente o comportamento de uma mulher que não sabe se colocar no devido lugar de respeito. Eu fico furiosa quando eu vejo isso. E se eu tiver namorado e o namorado olhar para uma mulher dessa, eu vou ficar mais furiosa ainda. É o meu jeito. Infelizmente, preciso mudar. Mas lá do lado de fora, eu não estou assistindo ninguém. Mas eu posso ganhar um obsessor com isso. Também tenho consciência disso. Dentro da casa espírita, não é que a gente tem que ser santo. Mas nós estamos lá como um médico está para poder fazer uma cirurgia. Cabe ao médico ficar criticando se o cara tomou todas, que ele era um bêbado, por isso que ele tem cirrose? Não cabe ao médico isso. Cabe ao médico sarar a cirrose do cara. Fazer a cirurgia, as intervenções, o tratamento necessário para isso. E ponto. O médium também é feito para isso. Ele tem que orientar, ele tem que ajudar, ele não tem que criticar, ele não tem que julgar e condenar ninguém. Quando a gente começa a ter esse comportamento mais humano, mais atrasado do que elevado, a espiritualidade fala, é aqui que eu vou ficar. Esse médium abriu a porta para mim e eu posso ficar. E aí fica e vai fazendo a tormenta cada vez maior. Cada vez mais desentendimentos na casa espírita. Cada vez mais panelinha. Cada vez mais desfazendo das pessoas. Ao invés de unir o grupo, desune, cria atrito, cria confusão. E se o grupo não estiver unido, ele não consegue falar a mesma língua na hora do trabalho mediúnico. Ele não consegue, de fato, ajudar quem vem buscar ajuda. É isso que a espiritualidade inferior quer. Que dentro da casa espírita exista confusão. Eles não conseguem entrar pela proteção que tem. Para eles entrarem, a gente tem que abrir a porta. E a porta que a gente abre é justamente desses defeitos que nós temos, que nós, dentro da casa espírita, não sabemos segurar. Se a gente não consegue segurar para o lado de fora, no dia a dia, como eu falei, vendo alguma coisa que incomoda, que nós ainda somos muito arraizados e na carne, né? E tem coisas que a gente olha e incomoda. Na casa espírita, como médium, não é que a gente tem que, lá fora eu sou uma coisa, aqui dentro é outra. Aqui lá dentro tem que ter uma vigilância maior. Lá nós estamos assistindo pessoas com necessidade. É um lugar que tem que ser sagrado, tem que ser fechado para o mal. O mal que entra lá, entra através de alguém para ser tratado e não para ficar. Esses que são atormentados, desequilibrados, eles devem ser mantidos, né? Ele coloca aqui, atormentados pelas paixões, servis transformam núcleos espíritas
que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento de sofredores, ao santuário de comunhão com o mundo espiritual superior. Algumas vezes eu cheguei a falar, né, eles brincando dentro do tratamento, eu falei, gente, agora não vamos brincar não, porque a espiritualidade está próxima. Ah, mas a espiritualidade também brinca. Eu falei, então, mas agora é um trabalho. Por ser trabalho, a gente tem que levar mais a sério. Terminou o trabalho, a gente brinca. Mas agora, no início do trabalho, vamos fazer prece, vamos ficar recolhido, vamos ficar um pouco mais disciplinado, vigilante. Porque se a gente fica brincando no momento de trabalho, não vem só espírito ignorante e ruim, vem os zombeteiros também, que adoram brincar. E eles brincam com coisa séria, inclusive com a saúde daquele que vem se tratar. Tem uns que acham que só estão brincando, e na verdade às vezes está até matando a pessoa. Então dentro da casa espírita pode brincar? Pode, mas no momento correto. Terminou os trabalhos, pode brincar. Durante os trabalhos, não. Ah, mas é que o trabalho fica mais leve, né? Fica menos aquela coisa séria, pesada. Não, mas infelizmente o trabalho é assim. Um médico, eu perdi um bebê, e o médico, na hora de fazer a coletagem, eles estavam me levando de cadeira de roda para a sala de cirurgia, que tinha que fazer a coletagem. Não me explicaram o que iam fazer comigo, já começa por aí. Eu apavorada com tudo que eu estava passando. O médico pegou uma enfermeira e começou a dançar na minha frente no corredor, enquanto o outro me empurrava pela cadeira. Eu vendo o médico e a enfermeira dançando na minha frente e eu tinha perdido um filho. Eu achei aquilo uma falta de respeito, uma falta de bom senso, uma falta de amor ao próximo tão grande que eu não sabia o que doía mais. Se era a perda do meu bebê ou aquela desumanidade toda na minha frente. Eles estavam tentando fazer o momento ser mais leve para eles, mas para mim, que era assistida na hora, não estava sendo mais leve, estava sendo mais dolorido ainda. Então eu lembro dessa cena quando eu entro numa câmara de passe, quando eu entro num trabalho mediúnico, a primeira coisa que vem na minha cabeça é essa cena. Aqui eu não posso brincar. Porque o que é brincadeira para mim, o que vai deixar que eu fique mais leve, pode se tornar mais pesado. O outro que vem ser assistido pode ver aquilo com indiferença. Poxa, eu venho aqui para ser tratado e essa pessoa está me vendo com indiferença. Ele não está sentindo a minha dor, ele não está sendo uma pessoa com empatia, se colocando ao lugar da dor do outro. Então, eu não vejo trabalho mediúnico espaço para brincadeira. Eu não vejo no trabalho mediúnico espaço para crítica. O trabalho mediúnico não é que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que ser santo e lá fora a gente pode ser o que quiser. Eu acho que o certo seria tanto dentro como fora. Mas como a nossa capacidade é mínima ainda de entendimento para isso, pelo menos ali dentro a gente tem que ser mais vigilante ainda, mais cuidadoso. Porque quem vem ser assistido merece respeito. E a espiritualidade inferior, seja maléfica, seja zombeteira, seja ignorante, por falta de conhecimento, se eles veem um comportamento nosso dessa forma, eles se aproveitam. E eles podem, inclusive, sair do assistido e ficar conosco. Começar a andar atrás dos médiuns, começar a ficar na casa espírita lá dentro, tumultuando o trabalho. Então, nós temos que ser mais regrados, mais disciplinados. Se não bastasse esse problema, o desrespeito aumenta e a consideração pelos humildes faz natural comportamento sem qualquer atitude de compreensão e de misericórdia com os filhos do Calvário. É isso que eu acabei de dizer. A partir do momento que o médium começa a ser indiferente, que ele não vê que ali ele tem que ser mais regrado, ele passa essa sensação para o assistido. E o assistido se sente como? Pior do que quando entrou. Nem o assistido foi tratado, agravou o problema para o médium e trouxe problema gravíssimo para a casa espírita, devido à maledicência, a um comportamento do médium que não é adequado ao local onde ele está. Às vezes o médium bebe álcool, por exemplo, um copo de cerveja, está calor, toma um copo de cerveja e foi para o trabalho mediúnico. O que vale é a força de vontade do médium. Sim, o que vale é a força de vontade do médium, mas com álcool. Quem é que você vai estar levando no caminho mesmo? Não, mas na minha casa não entra espírito inferior. Mas e o caminho que você fez para ir até o centro? Será que ninguém sentiu aquele aroma no caminho de álcool com você? Porque eles se alimentam?
É disso. Eles não se alimentam do líquido do álcool. Eles se alimentam do aroma, da energia que você vai exalar depois do álcool. Mesmo que o teu pensamento esteja bom. Existe ali um exalar do álcool. E eles vão vir junto com você. Se você estiver mal acompanhado, como é que você vai tratar alguém? Se você vai fazer uma psicografia, quem te garante que aquele espírito que está dando a comunicação é de fato um espírito bom? Por isso que eles pedem para a gente, quando vai fazer trabalho mediúnico, não comer carne vermelha, não ter relação sexual, não tomar álcool. Tem que ter uma regra. O médium tem que chegar na casa espírita limpo. A carne vermelha é muito pesada. Nós já temos a nossa carne. Se a gente come carne vermelha, ela fica mais densa ainda. Como é que a gente vai entrar em contato com o lado espiritual com tanta matéria densa, pesada? Já pensou se está dando uma comunicação e de repente Deus livre e guarde te dá uma dor de barriga lá dentro? Te dá gases, você arrota lá dentro, passa mal, dá sei lá, qualquer coisa ligado à sua saúde se agrava porque você comeu uma coisa que não estava legal. Então tem que ser comida leve. Tem que ser legumes, tem que ser um arrozinho, tem que ser uma comida leve. Verdura, para naquele dia você trabalhar bem. O certo seria uma alimentação saudável todo dia, mas que eu estou falando, na hora do trabalho, mais do que nunca uma alimentação saudável. Mais vigilância. Beber álcool? Não, porque você pode acarretar isso, obsessores, você pode ficar com a sua mente mais relaxada, para alguns, né? Ou mais alegre para outros, e chega lá na câmara de passe, como que você vai fazer isso? Como que você vai sintonizar sem equilíbrio na sua mente com a espiritualidade superior? Eles vão olhar assim e falar, coitado, esse aí não tá podendo fazer nada, deixa ele aí, vamos tentar ajudar o outro médium, que ele vai ter que trabalhar em dobro, porque esse aqui só tá o corpo. A mente dele não tá boa para trabalhar. A espiritualidade ignora, deixa o médium lá, não serve para nada. Eu morro de medo de chegar num trabalho mediúnico e eu não conseguir psicografar. Eu sei que é natural, eu sei que vai ter gente que vai vir para um trabalho, um assistido, e que eu não vou dar uma comunicação. Eu sei que é natural isso, mas eu me esforço o máximo para que todos que entrem em tratamento saiam com uma cartinha, nem que seja de 4 linhas, nem que coloque assim, Deus te abençoe. Por quê? Porque quem vai buscar ajuda, ele quer um conforto, e a psicografia conforta. Eu sei porque eu já passei por isso. Quantas vezes eu não entrei na casa espírita e falei, eu preciso de alguma coisa que me dê força. Talvez todo mundo já tenha falado para mim naquele dia, Deus te abençoe, mas se eu sei que a espiritualidade colocou Deus te abençoe, eu tô acreditando que Deus tá me abençoando de verdade. Sabe esse tipo de coisa? Então, eu acho muito importante, quando alguém vai buscar ajuda, ser ajudado totalmente. E sair de lá com a certeza de que foi ajudado. Agora, a espiritualidade olha para aqueles cara que veio com cheiro de bebida, veio falando mal de todo mundo no meio do caminho, já entra na casa espírita e fala, ai, mais um dia de trabalho, estou tão cansado, mas tenho que vir, né? O cara faz uma dessa, a espiritualidade olha e fala, você só veio em corpo, nós não vamos fazer nada com você, você não vai ajudar em nada, então você fica para lá. Capaz de uma hora a espiritualidade vai falar para os outros médios, coloca ele na mesa e vamos tratar ele, porque esse médium aí tá perdido. Já pensou que vergonha? Você vai lá para ajudar e ter que se colocar no lugar do assistido? E isso pode acontecer. Se algum médium que tem uma sensibilidade maior, que tem uma visão maior, perceber isso e tocarem nele e falar, chama ele e vai lá pro tratamento, é vergonhoso um negócio desse. Eu morreria de vergonha. Sai, Patrícia, daí da psicografia. Para de psicografar. Deita aqui na mesa, nós vamos tirar quem tá com você. Já pensou que horror, gente? Você tá lá para ajudar e acaba tendo que pedir socorro? Não, então não se coloque no campo de ajuda. Porque se você se coloca para ajudar, você tem que ser regrado para ajudar. Eu sempre ouvi desde pequena, quem não ajuda, não atrapalha. Então, seja em qualquer lugar, na espiritualidade, no seu serviço, na sua casa, qualquer lugar. Quem não ajuda não deve atrapalhar. E tem médiums que vêm para uma casa espírita só para tumultuar. Vocês pensam que é só gente boa que está lá dentro? Tem de tudo lá dentro.
na casa espírita, na igreja católica. Se vocês forem ver, a igreja evangélica começa com meia dúzia de pessoas. Eles abrem uma portinha pequena, começam a ler a Bíblia, começam a estudar, fazem depois uma bandinha, faz a evangelização, vai crescendo, e quanto mais cresce, mais pessoas diferentes vão entrando numa igreja evangélica. Quando começa no propósito de meia dúzia de pessoas, tá dando certo. Quando tem 60 pessoas, já começa a dar problema. Eu tô dando um exemplo. Por quê? Porque aí já começa aquela história, nós vamos ter que ampliar a igreja, nós vamos ter que arrecadar dinheiro, nós vamos ter que mandar dinheiro para não sei aonde, nós vamos ter que fazer não sei o quê. Aí quando começa a envolver dinheiro, quando começa a envolver crescimento, vem também vários problemas, inclusive obsessivos. Porque são pessoas diversas, com diversos pensamentos, criam panelinhas lá dentro. Tem hora que aquele que está ali criando a família dele já está de olho no lugar do pastor, ele quer ser o pastor da igreja, existe inveja, existe falcatrua de dinheiro. Quando começa a sucumbir, aquela igrejinha com uma portinha pequena, com meia dúzia de pessoas que estava dando certo, passa a dar errado. E aí começam o quê? No final das contas, igrejas, centro espírita ou qualquer outro tipo de segmento religioso começa a afundar, começa a fechar. Você vê porta abrir, crescer, e quando vê essa porta se fecha. Por que ela se fecha? Porque os próprios frequentadores, os próprios trabalhadores fizeram com que aquela porta fechasse devido aos obsessores que vieram da ideia. Não vai mais não. Aquela pessoa lá não vale a pena. Por conta daquela pessoa você vai ficar passando nervoso? Vai mais lá não. Então, de tanto te darem ideia, tem pessoas que saem da casa. E tem outros que ficam para fazer inferninho para que os outros saiam. Até chegar o momento que o dirigente fala, tô passando a bola, se alguém quiser ser dirigente, toma, se não quiser, nós vamos fechar a porta. Aí é tanta coisa ruim que já aconteceu que ninguém quer pegar a bucha, né? Aí a porta fecha. E a espiritualidade inferior, parabéns, é isso que a gente queria. Uma porta menos para poder trazer luz para quem a gente não quer que evolua, os nossos inimigos. Tá dando para entender como o processo é lento, é conta-gota, mas funciona. A espiritualidade não tem pressa. A inferior não tem pressa. Nem a superior. A superior também não tem pressa. Porque nós temos uma eternidade inteira, enquanto espíritos. Mas quanto mais a inferior atrasar o lado dos que podem ser bons, para eles é um ganho. Então, vamos lá. Amanhã a gente continua o texto, que ele é bem grande. O primeiro capítulo ele é bem grande mesmo. Aqui a gente começou na página 11 e ele vai até a 23. Então, hoje a gente fica nessa reflexão. Aqueles que não são médiuns, que não são trabalhadores de igreja, que não são envolvidos com as atividades dentro da sua religião, levem esse ensinamento, essas palavras para dentro da sua casa. Do mesmo jeito que isso acontece dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, acontece dentro da nossa casa. Para que a espiritualidade inferior entre na nossa casa, basta a gente abrir a porta. A nossa casa também é protegida. Mas dentro da nossa casa não fica aquela coisa, eu não gosto da mãe do meu marido. Eu não gosto daquela menina que meu filho está se relacionando. Eu gosto mais do meu filho A do que do meu filho B. Eu gosto de ficar com meu filho. Meu marido gosta de ficar com a minha filha. Quando a gente começa a criar grupinhos, subgrupos dentro do nosso grupo chamado família, nós estamos dando brecha para a espiritualidade de fazer intrigas entre esses subgrupos. A família cai, quebra. Quantas famílias bonitas, cheias de vida, cheias de amor, não decaíram até se romper. É assim, através das intuições que nós abrimos a porta para entrar. Nós cedemos a essas intuições negativas através da maledicência, das intrigas, da inveja, de todo e qualquer sentimento negativo. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Amanhã a gente continua.